Olá, é um prazer estar na sua companhia em mais uma edição do programa Na Torcida. Hoje a gente vai falar sobre natação, uma modalidade que está se acostumando a conquistar títulos por onde vai. Vamos conhecer alguns dos atletas que estão se destacando no esporte e o que esperar das competições desse ano. Fique com a gente, o Na Torcida está no ar. É nas piscinas que eles se sentem mais à vontade. Estou falando do pessoal da natação, uma turma que se acostumou aos bons resultados e volta e meia traz para Chapecó conquistas e títulos importantes. A nossa equipe foi até um treino para saber mais dessa modalidade e conhecer e apresentar para vocês alguns atletas. Vamos ver a reportagem. Lucas tem 22 anos. Começou a nadar aos 6 por influência do irmão, professor de natação. E de lá para cá não parou mais. Hoje é um dos atletas que fazem parte da ACN e representam Chapecó em competições por todo o país. Ele trabalhava com aprendizagem e tal, e me pediu para vir fazendo umas aulas experimentais e eu acabei gostando e estou aqui até hoje. A Associação Chapecoense de Natação atende no total 25 atletas, entre 8 e 22 anos, que realizam 5 treinos por semana. Os treinos na piscina ocorrem de segunda a sexta-feira. Eles variam entre 4 estilos de nado: o borboleta, costas, peito e crawl. A preparação dos atletas passa por questões que abrangem o gesto técnico da natação, além do treino de velocidade, resistência e força. Os treinamentos acontecem de segunda a sexta-feira, né? No período da manhã para quem estuda à tarde e no período da tarde o treino para quem estuda de manhã. Eles treinam nessa faixa etária de 8 a 12 anos somente na piscina. Tá? A partir dessa faixa etária, além dos treinos dentro da piscina, na água, né, eles fazem um trabalho de fortalecimento, né, e um funcional, como se fosse fora da piscina, em musculação, enfim, né, na academia daí. A equipe de natação de Chapecó conta com o trabalho de 3 treinadores. Os atletas estão divididos em 6 categorias. São elas: mirim, de 8 a 10 anos, petis, de 11 a 12 anos, infantil, de 13 a 14 anos, juvenil, de 15 a 16 anos, a categoria júnior abrange atletas de 17 a 19 anos e a categoria sênior, atleta de 20 a 25 anos. Esse ano, a ACN deve participar de cerca de 30 competições, uma oportunidade de levar o nome de Chapecó para o cenário estadual e nacional da modalidade. Eu me sinto muito feliz em conseguir formar atletas que tenham um bom resultado, né? Que representem bem a nossa cidade, porque eu fui ex-atleta, não de natação, mas fui atleta também do município de Chapecó. Então eu acho gratificante demais para mim conseguir passar isso para alguém, fazer com que alguém se interesse, né, a ponto de se esforçar, levar uma vida toda regrada de treinamentos e tudo mais, para conseguir trazer bons resultados. Então, para mim, isso é como se eu ainda fosse atleta, né? Eu vivencio essa conquista deles através dos meus atletas hoje. Então, é gratificante. E acredito que para eles também, né? Porque eles se esforçam tanto nos treinamentos, então conseguir um bom resultado para trazer para seu município uma medalha, enfim, eles vêm todo orgulhosos da sua conquista. O Lucas já definiu as metas da temporada. Além de estaduais e sul-brasileiros, eu espero conseguir uma vaga na seleção do JUBS, que vai representar Santa Catarina nos Jogos Universitários, que vai ser realizado em Salvador. Então esse é o meu principal objetivo, mas além do JUBS, minhas principais metas é conquistar medalhas em estaduais. E a gente recebe aqui no estúdio hoje o Vitor Goulart, treinador e coordenador, e os atletas Letícia Glustac e Pedro Terras. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Olá, tudo bem? Tudo certo. A gente começa conversando aqui com o Vitor, que já tem um histórico aí de longa data com a natação, né, Vitor? Como é que começou essa sua relação com a modalidade, para a gente contar um pouquinho para o nosso telespectador? Olha, pelo cabelo branco vocês vão perceber que a história deve ser longa, mas como o espaço também tem suas limitações, eu vou tentar ser breve. Eu comecei na minha cidade natal, no Rio Grande do Sul, como nadador, né? Na minha cidade não tinha piscina térmica, e quando chegou a hora de fazer a faculdade, eu me interessei em enveredar para o caminho da natação. E na época eu recebi uma proposta para trabalhar aqui após formado, em Chapecó, e cheguei e vi que não tinha uma equipe de competição. E nós tínhamos nadadores que eu achava que tinham um potencial para isso. E estou falando aí de 1990, já faz algum tempo.
E desde então a gente tem feito um trabalho de revelação de nadadores, passaram inúmeros atletas assim, conquistaram inúmeros títulos e continuamos aí sempre nesse caminho, esperando que cada vez mais nadadores cheguem cada vez mais longe. Pois é, o trabalho da associação tem ajudado muito nesse sentido, assim, né, de revelar novos atletas, de dar uma força para essa garotada que também está começando. Como é que você pode avaliar, assim, esse trabalho e os resultados que vocês vêm conquistando até agora, desde a década de 90 até aqui? Olha, quando eu comecei eu estava sozinho, eu era o único que fazia esse tipo de trabalho. E a partir do momento que a Unochapecó criou o curso de Educação Física, eu passei a perceber que alguns alunos nos quais eu ministrava aula tinham interesse em trabalhar com natação. E aí eu comecei a convidar esses estudantes a estagiar com natação e hoje eu tenho trabalhando comigo ex-alunos meus, formados aqui na instituição, e um deles, né, o professor Jordan Belay e o meu filho Vinícius Goulart, os dois trabalham diretamente com a equipe e nós formamos um grupo multidisciplinar para trabalhar a formação dos atletas, preparação e aí a finalização do trabalho visando as competições. São pessoas que trabalham com você, que passaram por você e estão lá hoje trabalhando do outro lado da piscina e servindo de exemplo também para a garotada que está chegando, né? Isso também é importante e enriquecedor, essa troca também ali, né? O que me deixa muito satisfeito é que hoje eu vejo assim que eu tenho condições de talvez me afastar das piscinas e ficar mais nos bastidores, porque os meninos vão ficar muito bem atendidos, né? Então, como eu citei o professor Jordan, o professor Vinícius, nós temos o professor Luiz Otávio, que também até o ano passado era apenas atleta de competição e acadêmico do curso de Educação Física. E hoje já está trabalhando com as categorias de base na formação de novos nadadores. Então, hoje aquilo que eu fazia sozinho, nós temos várias pessoas fazendo. E isso é muito gratificante e a perspectiva de futuro é maior ainda do que com mais gente podendo trabalhar. Falando em perspectiva de futuro, vamos falar um pouquinho então com essa meninada que está aqui com a gente, a nova geração da natação, Letícia. Se apresenta então aí para o pessoal, conta um pouquinho da tua trajetória no esporte. Meu nome é Letícia, eu tenho 11 anos, vou fazer 12, sou Petis 2, eu comecei a nadar em 2017, eu me federei em 2018, se não me engano. E de lá pra cá eu venho me esforçando para conseguir sempre melhores resultados. E pelo visto está dando certo, né? Mostra as tuas medalhas, Letícia. Com exceção de uma delas só, todas essas... é do ano passado. São desse ano. Nós estamos recém em abril e você já tem quantas medalhas aí no pescoço? 4. 5 com a do ano passado. Bacana. E como é que você se sente, assim, com esses resultados tão positivos? Feliz comigo mesma, né? Pensando sempre em mais, né? Em mais. E esse ano aí, o que você já tem projetado para esse ano? Eu quero melhorar meus tempos. Quem sabe conseguir ouro em algumas provas. E sempre melhorando. Certo. Pedro também é atleta, está aqui com a gente. Pedro, então, conta também um pouquinho da tua trajetória, quanto tempo você vem nadando, como é que tá aí a tua história com a natação? Sim, bom, meu nome é Pedro, eu comecei a nadar em 2010 e tô aí, né, comecei porque meu pai queria instalar uma piscina em casa, né, daí minha mãe ficou com medo e já queria que eu começasse a nadar. E desde então eu tenho criado mais vontade em competir e quero me destacar bem esse ano e tentar talvez seleção de novo, ir bem no brasileiro, conseguir talvez um 8º, uma colocação. Tentar a seleção de novo. Você já foi convocado então para a seleção. Como é que foi, Pedro? Foi uma experiência muito boa para mim, né? Conheci novos atletas e é uma experiência muito boa, uma viagem bem longa, conheci mais amigos, fiz mais amigos, foi isso. Agora, Vitor, o que o Pedro estava comentando, esse é um caminho muito comum pelo qual as pessoas chegam à natação, né? Ou seja, porque vai ter uma piscina em casa e aí o pai está com medo, bota o filho para nadar, ou é porque tem alguma indicação médica também para nadar, e aí acabam surgindo novos talentos, né?
Graças a Deus, a natação é indicada para as pessoas como uma das modalidades que é saudável e recomenda-se para pessoas que têm problema de saúde. Então, muitos acabam indo para a natação para tratar a saúde e revelam-se talentos natos para a natação. Que é o caso dos dois aqui, né? E a partir daí, nós professores estamos sempre de olho e puxamos para o treinamento e para a competição. O Pedro falou também sobre a experiência de seleção. Você também já teve nessa função aí de cuidar de convocações e tudo mais. Como é que é esse momento para o atleta, para o treinador, ver aquele nomezinho lá na lista de uma convocação? Sabe que isso é bastante complicado, né? Eu sou coordenador técnico da federação. Então eu que faço a convocação da seleção. Então quando eu faço a convocação eu procuro ser o mais isento possível para não puxar para o meu próprio atleta, né? Então já tive a oportunidade do meu filho ser convocado, já tive a oportunidade de convocar, né, o próprio Pedro e outros tantos nadadores que passaram pela nossa equipe. E quando eu verifico que um dos meus atletas está incluso na relação, eu procuro revisar várias vezes para ter certeza que eu não estou cometendo uma injustiça com outro atleta. E saber que você tem um nadador da tua equipe que você trabalha, que está entre os convocados, os melhores do estado, é sempre um motivo de satisfação, né? Por eles e pela gente também. Hoje na equipe, além do Pedro, a gente tem outros atletas aí que já foram convocados ou estão com essa perspectiva de convocação? Sim. O ano passado o Pedro foi junto com mais o Leonardo Zardo, mais a Caroline Casarim, e a Carol Costa. E a Caroline Costa. Então nós tivemos 4 nadadores na seleção catarinense na mesma competição, o que é um feito, né? Para uma equipe de interior, assim, com recursos pequenos, poucos, a gente estava com quase que o maior número de atletas individuais por equipe dentro da seleção, entre 32 nadadores que foram convocados. Então foi muito gratificante. E serve de estímulo também, né, para quem está chegando, a própria Letícia, que ainda não tem idade para a seleção, mas conviver com esse pessoal que já está lá também é bacana, Letícia? Bastante. Ano que vem a Letícia já poderá estar entre aqueles que pleiteiam vaga na seleção. E se ela seguir treinando com a dedicação que ela tem, as chances são bastante grandes. Certo, pessoal, a gente vai fazer um intervalo agora, daqui a pouquinho a gente volta a conversar mais, temos bastante assunto ainda. E depois do intervalo, Na Torcida tem mais informações, traz os resultados do futsal de Chapecó na Liga Catarinense e a gente segue conversando sobre natação. Até já! E aí, tudo bem? Tô aqui na UNO Chapecó para te fazer uma pergunta. Você já pensou na diferença que o diploma de uma universidade respeitada pode fazer na sua vida? Pois é, o EAD da UNO Chapecó é para você que quer transformar a sua carreira. Só na UNO você conquista um diploma que vai te dar credibilidade no trabalho. Acesse uno.edu.br/EAD e conheça os 11 cursos de graduação à distância da única universidade da região que é nota máxima no MEC. EAD UNO Chapecó. Aqui você aprende de verdade. O que podemos chamar de revolução? Aqui na UNO, revolução é viver todo dia um modelo de universidade que leva em conta as pessoas, a diversidade e a comunidade ao redor. É ter orgulho de formar mais de 30 mil profissionais e ver 90% deles atuando no mercado. Revolução é entender que existe vida antes e depois da universidade. É ir além do diploma, na verdade. Revolução é criar o primeiro doutorado da região. É possibilitar o acesso à educação, beneficiando 25 mil pessoas com bolsas de estudo. E isso ainda não é tudo, porque a revolução do conhecimento não é só um momento, é para sempre. UNO Chapecó, a comunidade do conhecimento. Estamos de volta com Na Torcida e no último sábado a equipe de Karatê de Chapecó realizou o curso de treinamento técnico e cadastramento de árbitros em parceria com a Federação Catarinense de Karatê. A capacitação foi conduzida pelos árbitros Cleiton Pereira e sensei Sérgio Fernandes. 27 técnicos e árbitros da região participaram do curso.
E a Chapecoense Futsal mais uma vez entrou em quadra pela Liga Catarinense. Depois de estrear com derrota, os meninos venceram a primeira em casa na temporada. A Chape recebeu a equipe de Ceará. O jogo foi no ginásio Plínio Elindo Dinês. O time da casa abriu o marcador com Sodré aos 12 minutos. Ademar aumentou logo no início do segundo tempo. Gustavo descontou para a Ceará, mas Joãozinho, com 2 gols, ampliou a vantagem. Placar final, Chape 4, Ceará 1. O próximo compromisso da equipe é dia 27, contra a Serra Alta, na casa do adversário. Agora a gente volta a falar sobre natação. Hoje estamos recebendo aqui Vitor Goulart, treinador e coordenador, a Letícia Glustak e o Pedro Terras, que são atletas também da natação de Chapecó. Vitor, você comentou um pouquinho no início da nossa entrevista, a gente pode dizer que tem um ditado que serve bem para você, que é filho de peixe, peixinho é, né? Conta um pouquinho da tua história aí, a tua e do Vinícius, né? Que você teve essa sorte aí de ter um filho seguindo teus passos. Como é que tá a trajetória do Vinícius hoje? Pois é, isso é uma situação assim que é motivo de orgulho, né? Porque o Vinícius, desde criança, fazia aula. Eu nunca quis ensinar ele a nadar. As aulas de natação dele sempre foram com outros professores. Até porque não adianta, a relação pai e filho com o lado profissional é complicado. Então eu deixei ele aprendendo sozinho e ele foi evoluindo na natação e seguindo uma evolução natural que todos os meninos que nem eles fiz aqui tiveram. E ele gostava de competição também e acabou indo até chegar à seleção catarinense também. E aí ele optou em cursar Educação Física, acabou sendo também meu aluno aqui na graduação na UNO Chapecó, no curso de Educação Física. E atualmente é meu colega de profissão, trabalha comigo dentro da Associação Chapecoense, a ACN, e ajuda também a revelar atletas e talentos. O Vinícius, inclusive, é árbitro da federação e participa de competições nacionais, inclusive, vai para campeonatos, inclusive, brasileiros. Então é muito importante para mim ter esse seguidor dentro da própria casa, né? E isso é um motivo de orgulho, mas, por outro lado, também é uma responsabilidade muito grande, porque eu também tenho que deixar um caminho muito bom para que ele trilhe com segurança. Ah, bacana. E você disse que desde pequenininho o Vitor se interessou por nadar, aprendeu a nadar. Quando você olhava ali o Vinícius, e até na academia mesmo, né? Como é que se identifica um futuro nadador? A natação é uma modalidade que ela é essencialmente individual. Então, existem pessoas que conseguem produzir movimento na água com o mínimo de esforço. Então você olha e parece que a pessoa não faz força. Esse é um bom nadador. Se você olhar para a pessoa nadando e você vê que ele briga com a água, ele se debate na água, ele joga a água longe para tudo que é lado, esse nadador faz um grande esforço e não produz deslocamento. É como um carro girando a roda na areia, no barro, né? E então a gente já tem o olho clínico treinado para identificar. Então quando você vê, opa, esse aí merece uma atenção especial e a gente chama para conversar, chama as famílias também, porque é muito importante ter o apoio dos familiares, né? Me identifiquei muito com aquela parte ali de brigar com a água, de se debater. Acho que esse seria o meu caso, né? E também a gente tem 4 estilos de nado, né? Em linhas gerais, como é que se define um bom nadador de cada estilo? Ou é muito parecido, muito semelhante as características para cada um dos estilos? Basicamente são 4 estilos. O nado livre, que se utiliza o nado crawl, o nado costas, o nado peito e o nado borboleta. O nado peito é um nado essencialmente técnico, a pessoa tem que ter uma grande coordenação motora e ter algumas características ortopédicas, por exemplo, os joelhos virados para dentro, que favorece o movimento de perna. Então aquilo que seria um defeito do ponto de vista ortopédico, torna-se uma vantagem na água. O nadador de costas precisa ter grande amplitude da articulação dos ombros, uma grande flexibilidade de ombros e um movimento muito forte de perna para manter o corpo alinhado. O nado borboleta, o nadador precisa ter bastante força de braços e um abdominal e a parte dorsal muito fortes para compensar a ondulação. E o nado crawl, ele precisa um pouquinho de cada um desses aí, porque é um nado que acaba utilizando o que os outros estilos têm. Então, conforme o biotipo do nadador, ele acaba se destacando nesse ou naquele estilo. Então, isso também é observado no dia a dia do treinamento. E nadador costuma ter um preferido também? Os nadadores sempre têm aquele que eles gostam mais, que eles têm preferência e a gente respeita e incentiva, inclusive. Vocês têm, meninos?
Qual? Borboleta. Meu borboleta também. Olha só, os dois preferem nado borboleta. Agora, como é que é para vocês conciliarem aí a rotina? Vocês são estudantes, né? Vocês têm outras atividades, vocês têm muitas competições. Como é que é o dia a dia de vocês? Como é que vocês conseguem dar conta de tantas atividades? É complicado, né? Eu e ela, a gente estuda na mesma escola e a gente estuda de manhã e treina à tarde. Daí eu tenho mais o inglês à tarde, tenho academia. É difícil porque tem que treinar muito, tem que ter o foco na natação e nos estudos. É complicado. É, Letícia? É, bem difícil. Mas vale a pena. Vale, com certeza. Lá dentro da piscina, quando está nadando, esquece aí toda essa rotina um pouco mais puxada? É. É a realidade deles, por exemplo, tem uma certa diferença. O Pedro já faz o treinamento diário, são 5 dias por semana na piscina, e mais 2 dias de treino fora da piscina, preparação física. A Letícia ainda não faz a parte fora da água, apenas a parte de piscina, porque ela é bastante jovem ainda. E isso tudo tira tempo, depende de pai levar, mãe trazer, carona daqui e dali. E eles também precisam conciliar com os estudos, até porque a gente também cobra deles, né? Não adianta nada você ser um campeão de natação e chegar na hora lá você não vai bem nos estudos. Então aí compromete todo o esforço que você fez e a própria família uma hora vai dizer, temos que tomar uma decisão. E a gente procura cobrar isso deles também. Agora você, Vitor, viveu os dois lados, né? Vive, né, agora como treinador, de cobrar da garotada, mas também foi pai de atleta e de tentar conciliar todas as atividades ali do Vinícius com a natação. Você sabe bem, então, como fazer, né? O Vinícius, quando estava no último ano do ensino médio, eu tive que tirar ele de competição, porque ele estava mal na escola. E se é uma coisa que eu cobro dos meus atletas, eu tenho que cobrar do meu próprio filho. Então ali eu não era pai, eu era o treinador cumprindo aquilo que a equipe toda passa, né? E ele queria me matar, porque ele queria ir numa competição X e eu não deixei ir, não inscrevi, porque ele estava mal na escola. Então era uma forma dele também passar a entender isso. E depois com isso ele foi entendendo, amadurecendo e percebeu que ele conseguia depois numa faculdade de educação física conciliar com aquilo que ele futuramente podia trabalhar. Mas para ele chegar na faculdade ele precisava concluir o ensino médio e bem, né? Sim, mas imagino que seja bem difícil administrar, né, toda essa situação. Agora, além do treino na piscina, preparação física, que outros cuidados também é preciso tomar aí com essa garotada para que eles estejam bem, né, nas competições, estejam bem na natação? Bom, uma das coisas que a gente profissional tem que cuidar muito é que nós trabalhamos com eles quando eles entram com 8, 9, 10 anos e a fase principal eles estão dentro da adolescência. E a adolescência é uma fase de descobertas, mudanças, interrogações. Então eles questionam muito, eles aceitam bem algumas coisas e não aceitam outras. Então a gente também tem que entender a linguagem deles. Às vezes ser rígido e às vezes tem que dar uma amenizada e aliviar. Eu costumo brincar com os meninos, assim, na faixa etária da Letícia, a gente cuida deles de dia. Da idade do Pedro para frente, a gente começa a cuidar deles de noite. Tipo, no hotel, eu espero, mando todo mundo para o apartamento e depois eu saio nos corredores escutando se tem ruído, se tem som, se tem alguma coisa anormal. Graças a Deus, eles sempre se comportaram super bem, mas a gente sabe que faz parte do processo. E a gente também tem que incentivá-los, porque às vezes cai um óculos, às vezes escorrega numa saída, erra uma virada e compromete às vezes um treino de meses. E automaticamente o profissional também tem que saber incentivá-los, né? Às vezes eles saem de viagem com alta expectativa e voltam frustrados porque não foram tão bem quanto esperavam. E a gente também tem que entender o que errou, porque não pode, às vezes não é só eles, às vezes nós erramos também na dimensão da preparação para eles. Então é todo um processo, então por isso que uma equipe multidisciplinar é muito importante. Agora a gente, além da preparação física, está buscando uma nutrição, um acompanhamento nutricional que vai ser por uma nutricionista formada aqui na UNO, de uma ex-atleta da equipe, né, a Gabriela Guimarães. Então tudo isso vai fazer bem para o grupo como um todo e esperamos que vai ajudar a ter mais resultados. Ah, que ótimo. Falando em resultados, o pessoal vem aí da travessia de Itá também, se destacou por lá, né? Tá aí a Letícia também com a sua medalha.
Para esse ano aí, o que a gente pode projetar? O que tem pela frente aí para a natação? Bom, então, dia 25 nós estamos indo para Palhoça, no Campeonato Sul Brasileiro, da categoria de 8 a 12 anos. A Letícia é uma dos que vai viajar com a equipe. O Pedro, a primeira competição dele vai ser no mês de junho. E daí vai, nós temos um calendário com 25 a 30 compromissos no ano, todos fora de Chapecó, mas são muitos compromissos. A natação viaja praticamente 2 vezes por mês, em média. Fora de Chapecó, porque infelizmente a gente não tem em Chapecó aqui ainda a estrutura necessária para trazer competições, né? Esse é um problema para a equipe, né? Os nossos atletas não são conhecidos na comunidade, porque eles só jogam fora, usando uma expressão ligada ao esporte, porque a nossa estrutura de competição em Chapecó, hoje nós teríamos apenas a piscina da ABB, que tem arquibancada, e a piscina na dimensão oficial, mas não é aquecida, então só pode ser usada em períodos de verão. E as demais piscinas, apesar de a própria Aquatic Center, onde nós treinamos, ela é aquecida, mas não tem espaço para presença de público. É um problema nosso, né? Uma carência na cidade. Bom, a gente fica na expectativa, né, que em breve a gente possa aí, para o futuro, ter a condição necessária de trazer competições aqui para cá, até para que a nossa comunidade conheça aí mais dessa modalidade que vem se destacando e trazendo tanto orgulho aqui para Chapecó. A gente agradece muito a presença de vocês hoje aqui no Na Torcida, deseja aí um ano cheio de boas notícias, bons resultados, para que a gente possa noticiar aqui também. Obrigada, pessoal. Eu quero fazer um agradecimento de público ao UNO Chapecó, que hoje todos os profissionais que trabalham no meu grupo, os professores são todos egressos aqui do curso. Nós temos ex-atletas que são egressos da universidade aqui da UNO Chapecó, graças às bolsas de esporte que conseguiram e hoje estão trabalhando junto conosco. Isso é muito importante, foi um passo muito grande para a evolução do nosso esporte. Tá certo. Muito obrigada. Obrigada, parabéns pelo desempenho de vocês. O Na Torcida está terminando. Semana que vem a gente volta a se encontrar. Até lá!